Glória a Deus. Eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Livro dos Salmos, capítulo de número 84. Confesso que Deus já falou grandemente comigo nesta noite. Nós vamos, pastor Euclides, presbítero José, pastor Francisco, a Rebeca, todos esses que vieram à frente, pastora Lília, Paloma, Rogério, presbítero Rogério, foi usado por Deus para falar com a minha vida. E eu quero ser usado por Deus neste momento para falar para as nossas vidas. Todos encontraram? Sim. Salmos de número 84. Como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes o que te encontra, sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, que ao passar pelo vale de lágrimas, que é o vale de Baca, converte-me num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda cobre de bênçãos, caminhando com vigor, sempre crescendo e apresentando-se perante Deus em Sião. Senhor meu, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, prestas ouvido ao Deus de Jacó. Somente até aqui, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, ao lermos este salmo, nós já começamos pensando ser mais um Salmos de Davi. Por Davi ter uma grande história diante dos salmos. Mas este é um salmo de Corá, da família dos coratitas, e ele escreve os salmos do 42 ao 49, escreve os salmos 84, 85, 86, 84, 85, 87 e 89. Ele é responsável por 12 salmos, e esses salmos ele tem, aleluias, uma história muito linda a ser revelada, a ser contada nessas entrelinhas que nós acabamos de ler. Corá, ele era da linhagem de Levi. Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele era filho de Levi. E a Bíblia vai dizer que Levi era filho de Leia, que era esposa de Jacó. Por mais que Jacó amasse Raquel, foi Leia que trouxe principais personagens da Bíblia: Moisés, Arão, tudo da linhagem de Leia. Tem um principal que veio da tribo de Judá, que também veio da linhagem de Leia, que é Judá. Por isso que nós falamos sobre o Messias, que ele é o leão da tribo de Judá. Então ele também é da linhagem de Leia. Por mais que ela fosse rejeitada, por mais que ela fosse escolhida, Deus usou a vida dela para trilhar um grande caminho. Através da vida dela saíram pessoas importantes para que nós estivéssemos hoje aqui. Um deles foi o Messias, a qual foi muito falado nesta noite, o nosso Jesus, a qual nós cremos. Mas essa linhagem de Corá vem nos contar que teve Corá, Datã e Abiarã, que eles se rebelaram contra Moisés. E eles se rebelaram e eles morreram. Mas os filhos
de Corá, eles não pecaram, porque eles eram adoradores. Eles não estavam atrás de confusão, eles estavam atrás de adorar. Eles não estavam atrás de murmurinho, de bochicho, eles estavam atrás de adorar. Por isso o Senhor poupou a vida deles e eles tiveram esse privilégio de escrever esses salmos. Eles eram responsáveis, aleluia, pelo templo do Senhor. Eles ficavam na porta do templo, já preparando tudo. Eu imagino aqui, conjecturando, eu imagino eles, por ser levita, eles chegar um pouco antecipado do culto e começar a preparar os instrumentos, preparar para recepcionar todos aqueles que iam chegar para adorar. Porque era o costume no Antigo Testamento se adorar a Deus em templos. No Novo Testamento eles adoravam em casa, mas no Antigo Testamento eles adoravam em templos. Mas a Bíblia vem dizer, nesse salmo, você começa a ler do começo do verso primeiro, ele começa a relembrar como era amável estar no lugar da morada do Senhor. O rei Senaqueribe havia assolado Judá, Jerusalém, havia devastado toda a cidade. Ele já não tinha mais o privilégio que eu e você tem de estar nesta noite num lugar para adorar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Eles estavam passando por um momento onde a casa do Senhor havia sido levado os instrumentos, havia sido levado as cadeiras, havia sido levado talvez o som, se tivesse o som, e eles já não tinham mais o privilégio de estar. E no Salmos 42, que ele compôs, ele começa dizendo assim: assim como a costa suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei me apresentar-me diante de Deus? Você começa a ver que ele começa a relembrar dos momentos maravilhosos que ele tinha de estar na casa de Deus, e já não era mais possível estar na casa de Deus. Aí a Bíblia vem dizendo no verso de número 3 que o pardal, o passarinho, encontrou morada. A casa de Deus já não era mais habitada por homens. E ele começa a notar que até o passarinho tinha espaço perto do altar de Deus, e os homens já não tinham. Ele começa a trazer o povo a uma reflexão que era importante voltar a adorar a Deus. E o Senhor começa a fazer, o Senhor fala na sua palavra, linguagens figurativas. Ele fala que até o pardal, até o passarinho encontra morada. E eu começo a pensar que o passarinho, o pardal, ele não tem valor nenhum. Eu nunca vi ninguém comprar um passarinho pardal. Já viu, pastor Francisco, alguém comprar um pardal? Não tem valor. Não tem valor. Ele mede 3 centímetros, deve pesar 10 gramas, não aguenta voos extensos. Se vier uma tempestade, morre. Se bater uma chuvinha, não vai muito longe. Se tiver muito quente, também ele procura uma arvorezinha para se esconder. Eu começo a enxergar a soberania de Deus neste momento. Mesmo sendo tão fraco um pardal, não tendo qualidade nenhuma, ninguém compra um pardal, Deus usa essa linguagem figurativa através da vida dos filhos de Coré, para nos mostrar o tamanho do amor dele pela minha vida e pela sua vida. Mesmo nós não valendo nada, o Senhor nos olhou lá atrás e falou assim: eu vejo ali um adorador. Eu vou mudar a vida dele, eu vou transformar a vida dele, embora a sociedade olhe para ele de uma forma, mas eu vou modificar, eu vou transformar, e ali eu vejo um adorador. É assim que o Senhor olha para a minha vida e para a sua vida. Ninguém compra, ninguém quer, não canta, é desafinado, não tem valor nenhum.
A sociedade olha para você, olha para mim assim, ó, quando a gente estava lá largada no mundo, lá, não tem valor nenhum. E o Senhor fala assim, ó, tem valor sim. Eu vou mudar, vou dar uma veste nova, eu vou limpar, eu vou transformar, eu vou mudar o jeito dele falar, o jeito dele andar. Aleluia. Se ele enganava os outros, ele não vai mais enganar. Se ele era um trapaceiro, ele não vai ser mais trapaceiro. Se ele andava por aí saindo com mulheres na noite, se ele andava por aí nas bocadas, usando droga, com um revólver na cintura, ele não vai mais fazer isso. E quando ele passar, as pessoas vão ter que ver que tem valor. O Senhor olha diferente, Ele não olha da mesma maneira que o mundo, a sociedade olha para mim e para você. Ele consegue ver atributos em mim e você que o mundo não vê. O povo pode até olhar para mim e para você e falar assim, ela vai, ela está se escondendo atrás da Bíblia. É bom mesmo. Está atrás da cruz. É a palavra de Deus. É bom ter o Senhor na nossa frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O pardal não tem muita visão. Bateu um granidozinho, ele tem que parar. Por mais que eu e você, quando estávamos no mundo, não tinha visão, nós só podíamos andar com as nossas pernas, não enxergar, além do que o que a gente enxergava. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, pelos olhos da fé, nós conseguimos contemplar coisas que o mundo não consegue enxergar. Você quer um exemplo disso? É você estar com um câncer terminal e o médico falar para você, vai morrer. E Deus falar para você assim, não, pelos olhos da fé, filho, você vai ver vida onde há morte. Aleluias. É assim que Deus vê. O mundo olha de uma forma e Deus olha de outra. Verdade. O pardal que não tem valor para o mundo, para Deus tem valor. O pardal que não tem valor para a sociedade, que não tem, ninguém compra, Deus já separou para ele. Deus já separou. Por mais que nós, irmãos, sejamos fracos, sejamos limitados, por mais que nós não tenhamos condição de enfrentar as lutas, o Senhor está conosco. Ele é quem nos garante a vitória. Ele é quem nos garante que vai chegar do outro lado e vai dar certo. Mas o Senhor começa falando do pardal, através da vida de Corá, e fala no verso 6, e quando você passar pelo vale, ao atravessar o vale das lágrimas, que é o vale da Baca, de Baca, isso é interessante, que esse vale de Baca, pastor queridos, eu estava pesquisando hoje atrás, não é nada mais do que umas plantas, irmão Rogério, que elas ficam jogando lágrimas. Elas parecem que estão chorando. E quando eles tinham que ir para a casa do Senhor, eles passavam por esse vale. Nós não estamos livres de passar pelo vale, de passar pelas lágrimas, não. Está dizendo aqui, ó, no 6, ao atravessar o vale das lágrimas de Baca, eu e você, por mais que o Senhor já nos tirou do mundo, já viu valor na minha vida, na sua vida, pastor Raquel, já viu valor na sua vida, irmão, nós não estamos livres de passar pelos momentos difíceis da nossa vida. Não estamos livres de passar pela tormenta, de passar pela dor. Quantos aqui não choraram noites incansáveis no travesseiro? Quantos aqui já não dobraram o joelho para chorar, para orar, e não tinha palavras para orar, e ao invés de orar saía lágrimas? Quantos aqui não choraram,
E essas lágrimas secaram no rosto, porque parecia não ter fim. O Senhor está falando na palavra dele aqui nessa noite, que quando você passar pelo vale das lágrimas, eu vou converter estas lágrimas num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda cobre de bênçãos. Olha o que ele está falando para mim e para você nessa noite. Que nós vamos chorar, nós vamos passar pela luta, nós vamos passar pela dificuldade, vai passar pela tormenta. Você pode chorar uma noite, essa noite pode durar mais do que uma noite, pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos, mas Ele vai transformar esse choro em bênção. Não é eu que estou falando não, é a palavra dele. É a palavra do Senhor que está falando. Ele vai transformar. Ele não está falando que vai nos livrar. Não está falando não. Está falando que vai transformar o nosso choro em bênção. Porque nós confiamos no Deus igual nós servimos. Nós confiamos no Deus que nos tirou quando a sociedade não acreditava em nós, quando nós estávamos desarraigados, como já foi dito aqui nesta noite, quando nós já estávamos, irmãos, com o decreto do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte, nós só tínhamos a morte. Ele falou assim: não, agora eu vou levar o meu filho até a cruz, e através do sangue dele vocês vão ser livres do pecado. Mas o Evangelho de Jesus é isso, é transformação. Corá estava lembrando do tempo que eles podiam adorar a Deus, e ele, inspirado por Deus, ele estava pregando o povo, falando: ó, passamos por momentos difíceis. Você lembra lá no 42, quando eu estava compondo, que nós estávamos só adorando? Agora nós estamos num momento difícil. Senaqueribe já assolou a terra, já roubou os instrumentos, já nos privou de estar na presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor vai transformar toda essa tristeza do povo em bênção. Vamos nos unir, vamos um no outro, vamos juntos. O teu choro é o meu choro, a tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria. É assim que o nosso Deus faz. É assim que o nosso Deus faz. Escolhe o excluído, inclui ele no meio de um monte de gente bonita, e você se torna bonito, porque a Bíblia nos garante isso. Por mais que o povo olhe para você e fale: você é feio, a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E eu duvido, irmão, você estar na presença de Deus. Você pode estar cheio de problemas, um cheque especial, briga em casa, briga com o patrão, briga com esse, briga com aquele outro, mas quando você chega na presença do Rei, até a tristeza salta de alegria. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Vem o tempo bom, vem o tempo da lembrança, vem o tempo da dificuldade, mas vai vir o tempo da bênção. E quando vem o tempo da bênção, o Senhor já nos transforma, já muda, já tira aquela visão de pardalzinho, de limitado, de coitadinho, de que não aguenta passar uma tempestade, que cai, que volta atrás e começa a andar na fé. E se você tem que tratar que nem novo, se derrubar, cai, morre, já era, né? Não tem um tempo assim, não tem assim o tempo do crente, mas quando ele vai ficando maduro, quando ele vai ficando forte,
que ele passa por uma luta, que ele passa por uma provação, que ele chega no meio do círculo de oração, aí tem fofoca, ele fala, a fofoca não me interessa, o que me interessa é Jesus. Quando ele chega no grupo de louvor que tem luta, que tem briga, que tem dificuldade, a briga não me interessa, a fofoca não me interessa, eu não quero saber de nada, eu quero é louvar, eu quero adorar a Jesus. Ele começa a passar por uma tempestade, ele passa por uma luta, ele é mandado embora do serviço, começa a apertar em casa, começa a faltar as coisas, ele fala, não quero saber, eu quero saber de Jesus, porque é Ele que me patrocina, e é assim que Deus vai fazendo. Você vai passando pela luta, você vai passando pela dificuldade, Ele vai formando o seu caráter, Ele vai te dando força, e você vai ficando mais forte, Ele muda a sua vida. Ele te transforma de um pardalzinho que ninguém dá nada. Está mesmo dentro da casa do Senhor, mas Deus dá. O crente pardal, ele é meio limitado mesmo, até mesmo dentro da casa do Senhor. Eu não queria chegar nisso não, mas eu vou voltar. Ele é meio limitado. A Bíblia diz que até o pardal encontrou morada. E quando o camarada é pardal e não tem visão, ele quer ficar só ali no cantinho dele ali, não quer nem evangelizar, não quer louvar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, não quer fazer nada, não quer fazer nada. E Deus, ele fica atrapalhando Deus de usar ele. Porque Deus tem uma obra na vida de cada um de nós, irmãos. Basta nós falar, Deus, onde que é que o Senhor quer me usar? É dentro da igreja? É fora da igreja? É para levar água para o pastor lá? É para... Não se sinta menosprezado não por levar água não, irmão. É para vir aqui, arrumar os fios, para fazer qualquer coisa. Eu quero estar na presença de Deus e fazendo algo para Deus. Devagarzinho, mas quando você passa todas essas lutas, olha que coisa linda. Isaías 40 e o verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O Senhor, Ele usa a galinha como uma linguagem figurativa para falar, né, que cobra os pintuinhos, né, ele demonstrando o amor dele. Ele usa o pardal falando como nós somos fracos, somos limitados. Mas também tem um momento da bênção, que ele usa a águia. E a águia é um animal muito lindo de ser observado. Primeiro que quando ela abre as asas, de uma asa para outra, dá quase 2 metros. Então você logo vê uma figura potente, tem visão, voa alto. Você nunca viu uma águia andando aqui na terra. E o crente águia, ele pode até estar pisando na terra, mas ele está almejando o céu. O crente águia pode vir a tempestade que for, é o momento da transformação. Você já passou. Vem a luta, vem a tempestade, não derruba. Você nunca viu uma águia morta? Ou já viu? Até para morrer, elas sabem onde elas vão se esconder. O crente águia tem visão, sabe aonde quer chegar. Ele sabe como vai chegar. Ele sabe aonde ele vai. Esse momento da transformação é lindo, que as águias, elas voam unidas. Quando uma águia está passando no processo da transformação, ela se esconde, começa a trocar as penas, começa a zoar o biquinho dela lá, e as outras águias começam a buscar o alimento para ela, porque a águia é um animal bem vaidoso e não gosta de se apresentar de qualquer jeito. Eu aprendi uma lição muito linda aqui com isso. A transformação de Deus na minha vida e na sua vida, para crente águia, se dá quando você começa a olhar para a necessidade do seu irmão
E você sente a necessidade do seu irmão como a sua necessidade. Quando você olha para a necessidade do seu irmão, que você vê que ele está num processo difícil, e você sente que você tem que ajudar, aí você está sendo mudado, está havendo uma mutação em você. Você consegue olhar para aqueles que estão precisando, e você fala assim: não, eu tenho que ajudar, de uma forma ou de outra, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser solidário com meu irmão. Eu tenho que sentir a dor. Então está difícil lá, aquele momento que ele está passando, eu vou levar o alimento. Eu falei do alimento que a águia busca, então eu vou levar o alimento. Eu vou levar a necessidade do meu irmão. Isso é obrigação de crente. Isso é obrigação de igreja. E a igreja não é as paredes, não. A igreja é eu e você. Elas voam. E quando elas estão no grupo, quando uma cansa, pastor Euclides, logo aqui está atrás, passa. Porque o vento vem na frente, bate o cansaço. E aqui está atrás, já logo pula para frente. Não seja um crente pardal, não, irmãos. Seja um crente águia. Não espere ninguém falar: não, eu estou precisando de socorro, não. Seja um crente águia. Pule na frente, vai abrindo caminho, vai abrindo espaço para aquele que está na frente. Porque quem está na frente se cansa. Porque quem está na frente, irmão, o vento, as lutas, as batalhas, vem tudo primeiro para quem está na frente. Pastor, se é jeito de puxar a orelha, está chegando a festividade aí, ó. Quero ajudar, irmão. O que eu posso fazer? Irmão. A palavra de Deus era séria, mas precisa de colaboradores. E os que estão na frente cansam. E os que vêm atrás, as águias que vêm atrás, vai para frente. Vou agora abrindo caminho. Deus quer mudar, irmão, a visão de muito crente. Deus quer mudar a minha visão, quer mudar a sua visão, para que nós sejamos crente águia, para que nós tenhamos visão longe, nós não fiquemos olhando somente perto, não. Visão de alcance. Isso não é uma mensagem de prosperidade, não. Não estou falando de dinheiro, não. Dependendo do lugar, as pessoas pensam que você vai levar uma casa para as pessoas que não vai ter casa, não. Visão do reino, visão de união, visão da coletividade, de estar junto, todos unidos no seu propósito, todos unidos orando junto. O processo da águia, quando ela passa pela renovação, ela se esconde. O crente também tem que passar por um processo. E quando vier esse processo, é a hora de monte, é a hora de oração, é a hora do jejum, é a hora da consagração. O Senhor está falando com gente aqui nesta noite. Quer transformar a sua visão. O Senhor quer tirar você de pardal e levar a ser um crente águia, com visão de reino, com visão de vidas, com visão de almas, com visão de estar cada vez mais sendo útil na presença de Deus. Aleluia. É difícil estar dando glória a Deus, né, irmão? Quando a mensagem cobra de nós, né? Eu estou falando aqui, igreja, mas serve para mim também, ó. Está vindo aqui, ó. Meu esposo hoje só veio só o nome de Abiatã, Datã e Abiram, que esses nomes aqui era difícil de falar. Mas é assim que Deus quer tratar comigo e com você. Ele quer tirar as nossas condições de limitado para ilimitado. Não cansa, porque na presença do Senhor,
Você pode correr, que você não vai se fatigar. Você pode caminhar, que você não vai se cansar. Você sendo um crente águia. O Senhor, irmãos, Ele é quem nos renova as nossas forças. Eu estava falando com o pastor Euclides sexta-feira, quando saí da faculdade. Ele falou assim: é só Jesus mesmo, né? Eu não me canso. Ontem eu me cansei. Eu não vim ontem, né? Mas hoje eu já estou aqui, ó, renovado pelo poder, pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. Leva essa palavra para casa. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua condição. Deixa Deus mudar os seus pensamentos. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uns pensamentos de pardal. Mas mesmo com esses pensamentos pequenos, mesmo com essas limitações, mesmo com as nossas fragilidades, o Senhor quer nos transformar em crentes águias, cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça, para transformar, para ser a diferença no nosso meio, para ser a diferença lá fora, para ser a diferença no nosso trabalho, para ser a diferença na faculdade, para ser a diferença em todo lugar que nós chegamos. Assim como Natan disse hoje, ele poderia ter negado, mas o crente águia não nega. Aleluia, Senhor, agradeço.